Oi, gente, Roberto Relo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo alguns dos meus conhecimentos de professor de literatura já há bastante tempo para auxiliar pessoas interessadas no tema, mas mais especificamente alunos, né? As análises são sempre feitas em nível de segundo grau. Pessoas que vão prestar Enem e vestibulares aí nesse Brasilzão. Hoje a gente vai falar do teatro popular de Gil Vicente. Uma coisa que você tem que ter na cabeça sempre é assim: o Gil Vicente ele era um humanista porque o teatro dele era didático. Então todas as características dele vão emanar dessa vontade de melhorar o ser humano, certo? Ele acreditava piamente na ideia do riso como uma arma para castigar defeitos. Tá? Então é esse didatismo que vai determinar a construção das personagens e tudo mais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, dar uma olhadinha na playlist Literatura para Vestibulares e Enem, que tem bastante coisa lá, e também para se divertir, uma olhadinha nas outras playlists, né? O Gil Vicente estava muito ligado ainda aos ares do teatro medieval. Ele não seguia as regras clássicas aristotélicas, né? Unidade de tempo, de lugar, de espaço, justamente porque ele tinha, assim, a prioridade eram as ideias, né? Era castigar os defeitos através do riso. Ele escreveu vários tipos de obras, mas as que mais caem no vestibular, né, são os autos e as farsas. Os autos vêm lá de uma tradição teatral religiosa, claro que da Idade Média, mas isso não significa que não haja humor, né? Em alguns momentos de humor nos autos, A-U-T-O-S, né? Do Gil Vicente. Sempre vive caindo aí Alto da Barca do Inferno, sempre é legal. Quem sabe um dia eu não faço um vídeo especificamente sobre. E tem as farsas, que geralmente são peças cômicas, aí o humor é mais escrachado, mais vulgar, entre aspas, porque aí a finalidade mesmo é escrachar, né? Como o Velho da Horta, farsa da Inês Pereira, bem mesmo fazer denúncias sociais através do riso, aí no caso do riso fazendo com que as personagens sejam até ridículas. Não que isso não acontecesse também nos autos, tá? Ele escrevia às vezes bilíngue, era em português, castelhano, muitas das peças eram em versos, né? Eram em redondilhas, eram rimadas, tá? E lembra que eu disse que a gente sempre tem que ter na cabeça o didatismo, a vontade didática dele, que isso que ia dar as características principais, né? Então, pelo foco ser nas ideias, por exemplo, você não tem um trabalho muito grande na construção de cenários. Eram os mais simples possíveis. Muitas das peças dele, na verdade, eram apenas quadros que não tinham uma sucessão causal, né, causa e efeito, uma cena levando a outra, como a gente está mais acostumado. Por exemplo, quando os atores entravam em cena, você não tinha vestiários elaborados, porque as personagens eram alegorias, tá? Elas eram personificações de uma profissão, de um vício, né? Tinha personagem que chamava lealdade, por exemplo. E aí, por exemplo, não precisava de ter roupa muito bem trabalhada, porque assim, ele queria criar sei lá, um advogado. Então faz de conta, entrava um ator com uma balancinha na mão, por exemplo, né? Estou chutando. A balança não é o símbolo da justiça? Pronto, o espectador já sabia que aquele personagem seria um advogado, por exemplo, ou entrava alguém de batina, tá? Um padre, alguém com uma espada, um escudo, era um cavaleiro, tá? Porque essas personagens, elas não tinham profundidade psicológica. Elas eram super rasas, ou elas eram boas ou elas eram ruins, tá? Era a partir da exploração desses vícios que o Gil Vicente denunciava. Sempre é importante também lembrar, pessoal, por exemplo, quando ele cria um pároco, né, um padre bêbado, um fidalgo decadente, ele não está criticando a igreja ou está criticando a nobreza, ele está criticando
indivíduos dentro daquela parte da sociedade que a desvirtuavam. Na verdade, Gil Vicente trabalhava no sentido de cristianizar, fazer com que todas as esferas da sociedade operassem, agissem dentro dos preceitos cristãos. Tá? E aí, nesse caso, então, ele criticava a gente de todas, isso que torna a dramaturgia dele muito interessante e rica. Ele criticava desde o fidalgo decadente até o sapateiro, né? Todas as classes sociais podiam ser criticadas por ele, em uma linguagem muito rica, porque ele dotava as personagens de falas que eram correspondentes ao nível social e até profissional. Então, ele usava desde gírias, termos, entre aspas, errados, né? Ou seja, fora do padrão culto, até jargões profissionais, termos científicos, dependendo da personagem que ele tinha ali para trabalhar. Por isso que é uma dramaturgia que merece ser bastante respeitada e por isso que ela é bastante ainda pedida, né, em vestibulares e Enem. Sempre é importante dar uma lida, conseguir algum texto do Gil Vicente é sempre bom, rever o vídeo, né, eu dei várias características, dar uma lida, consultar em outras fontes, tudo isso sempre ajuda, tá bom, gente? Até uma próxima vez. Tchau!